Boa tarde. Eu trago para vocês aqui algumas atividades de MECG, Mecânica Geral. E essas atividades elas falam sobre reações de apoio em vigas. Então eu trago aqui uma sequência de umas 10 ou 15 atividades que eu vou resolver passo a passo e comentar, né? E antes de falar dessas reações de apoio em vigas, eu acho que é interessante a gente falar sobre os tipos de apoio, né? Em MECG, reações de apoio, e eu posso dizer que há 3 tipos de apoio, né? Eu já copiei aqui para adiantar o resumo, para não perder muito tempo, para a aula não ficar muito grande. Nós temos apoio de primeiro gênero. Nesse caso, o apoio é móvel. Alguns livros representam assim, um rolete sobre uma superfície. Aqui seria a minha superfície. Mas eu já prefiro representar assim, ó, um triângulo, que ele identifica o ponto exato de onde está apoiada. Se for móvel, eu coloco aqui os roletes e aqui eu coloco a superfície. Eu prefiro colocar assim. Alguns livros usam esse primeiro caso. Então, nesse caso, não possui restrição horizontal. Significa, quando a gente apoia uma tábua em cima, por exemplo, de uma esfera, a gente sabe que se eu movimentar a tábua para o lado direito, na direção horizontal, no sentido direito, ou na horizontal, no sentido esquerdo, vai haver movimento. O que eu estou querendo aqui assinalar é onde não há movimento. E onde não há movimento, né? Não há movimento na vertical. Então eu represento assim, ó. Imagine que aqui seja o ponto de aplicação da força, que seria exatamente esse rolete, ele estava aqui. E aí eu mostro que na vertical existe uma restrição. O que eu estou apontando aqui é o sentido de onde não vai haver movimento. Agora, por que eu tenho que apontar esse sentido? Porque a tábua ela está em equilíbrio. Quando a gente fala apoio, a gente leva em conta que não há movimento. Então, qual é o sentido que não há movimento quando está sobre rolete? Na vertical. Aí eu coloco assim, ó, VA. A seria o ponto onde está apoiado e V de vertical. Então a única restrição quando tem rolete é na vertical. Pronto. Eu volto a frisar que o que eu tenho que mostrar é onde não há movimento, uma vez que a viga está em equilíbrio, né? Eu estou querendo calcular qual é a força que reage em cada apoio, em cada um dos casos que a gente vai pegar aí pela frente. A segunda situação de apoio, eu indico por segundo gênero. Essa questão de gênero é como a maioria dos livros encara essa atividade. Segundo gênero é fixo, então seria a representação mais conhecida é um triângulo, ó, um triângulo sobre uma superfície. Aqui é a superfície, esses tracinhos aqui é a superfície. E aí você imagina aqui uma barra que está apoiada sobre isso aqui, ó. Ou apoiada ou presa, isso não importa. Mas o apoio não tem esfera. Então o que acontece? Se eu pegar e movimentar essa tábua na horizontal, ó, vai haver movimento, ou vai haver restrição. Por quê? Porque a tábua está fixada nesse apoio. Então na horizontal não há movimento, há uma restrição na horizontal, ao contrário daquele que os roletes permitem que a tábua deslanche na horizontal. Aqui não. Então imagina que está um parafuso preso aqui, pronto, fica mais fácil de entender. Para cá não há movimento na horizontal, tanto num sentido como no outro, existe uma restrição e também vai existir uma restrição aqui, ó, no V, no vertical. Imagine que eu chame esse ponto aqui de apoio de ponto B, eu representaria no diagrama de forças assim, ó, um ponto, tá? Uma restrição vertical no ponto B,
ou seja, no ponto B não vai haver movimento, aí eu coloco VB, vertical B. E claro que na horizontal também não vai haver movimento, porque não tem esfera HB. Está aqui, ó, HP. Então, nesses dois sentidos, não há movimento. E o terceiro gênero? O terceiro gênero seria mais ou menos como eu fiz aqui, uma barra engastada. Imagine aqui uma parede e você pega uma prancha, ó, e você fixa ela na parede. Aqui seria a minha prancha, a minha barra, que eu cortei ela aqui. E ela está engastada aqui na parede, ó. Então, se eu forçar nessa direção e sentido, não vai haver movimento. Se eu forçar nessa direção e sentido, não vai haver movimento. Se eu forçar nessa direção aqui, ó, e sentido, ou para um lado ou para o outro, também não vai haver movimento. Se eu tentar girar ela, né, também não vai haver movimento. Então, nesse caso, nós temos restrições horizontal, nós temos restrições verticais e temos restrição de movimento. E aí a representação seria assim, ó. Vamos supor que esse ponto de apoio é C. Aí eu colocaria aqui, ó, no ponto C, que é esse ponto aqui, ó. Eu vou ter uma restrição na vertical, porque eu não vou conseguir deslocar ela na vertical. Eu vou ter uma restrição na horizontal, porque eu não vou conseguir movimentar ela na horizontal. E vou ter uma restrição de momento. Então, nesse caso aqui, esse terceiro gênero, eu tenho restrição em todos os sentidos, digamos assim. Agora vamos voltar aqui para essa primeira atividade e resolvê-la. Ó, nesse caso aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma força distribuída. Eu pego aqui uma outra cor, eu não quero resolver com a mesma cor. Eu tenho uma força distribuída, ó, que vai desse ponto A até esse ponto aqui, ó, de 20 kN por metro. Nesse outro ponto aqui, ó, eu tenho uma força de 10 Newton, 10 kN. E nessa extremidade aqui eu não tenho nada. Não tenho nada, né? Agora, como é que a gente vai fazer? Primeiro vamos construir o diagrama de força, para depois a gente discutir qual vai ser o nosso ponto de referência. Então, no meu diagrama de força, eu vou trazer essa barra cá para baixo. Ela vai ficar assim, ó. A minha barra ficaria assim. Nesse ponto A, bem aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, eu tenho uma força, eu tenho um ponto de apoio, né? Eu vou chamar de A. E ela tem uma força que está distribuída entre o ponto A, vou chamar esse ponto aqui de C, só para ter uma referência, de A até C, né? Então, essa força, ela está distribuída de 20 kN por cada metro. Quantos metros tem aqui? Daqui até aqui tem 5, né? Tem 5 metros. Então, como essa força está distribuída igualmente, digamos, o centro de gravidade dela vai estar aqui no centro, que é um retângulo. Então, essa força, ela está distribuída ao longo de 5 metros. E eu procuro o centro de massa dela, bem aqui, ó, 2,5 metros. A distância aqui, ó. Então, qual é o tamanho da força? Eu posso fazer um cálculo aqui bem rapidinho para descobrir o tamanho da força que está aplicada nessa extensão de 5 metros por 20 kN. 20 kN por cada metro. Então, como são 5 metros, então a força, que eu vou chamar de F1, vai ser 5 vezes 20, eu tenho uma força de 100 kN. Porque é 20 por cada metro. Então, se aqui tiver 5 metros, 20 vezes 5, 100 kN. Ó, 100 kN. E ela está aplicada aonde? Onde é o centro de massa dela? Bem aqui, ó, 2,5. Como a distância é 5, então eu vou fazer aqui, ó. Daqui até aqui é 5. A força vai estar aplicada bem aqui, ó. Nesse ponto aqui, não vou nem colocar o F1 para não confundir, não encher de número. Aí eu coloco 100, ó.
eu tenho uma força de 100, tudo é quilonewton. Não vou escrever o kN para não encher de número. E daqui, ó, até chegar aqui, eu preciso dessa referência, é 2,5 metros. 2,5 metros porque é o centro de massa de um retângulo que tem 5 metros de comprimento. Aí não tenho mais nada, aí bem aqui na frente, então ó, aqui eu tenho 2,5, aqui eu tenho 2,5, aí eu tenho mais 3 aqui, aí tem uma força. Então essa força vai estar aqui, ó. E ela é de quanto? É uma força única, é uma força aplicada num ponto, ela é de 10 kN, ó. E a distância daqui, ó, até chegar aqui, deixa eu ver quanto que foi, 5 e 3, 8. O total é de 8 kN. Então, como tem 2, 6,5 aqui. Não, 5,5, 6,5. Aqui 6,5, 5,5. Para dar 8. Ó, 5,5, 6 e 2, 8. Porque ó, é 5 até aqui com mais 3. E o final é uma distância de 2 metros. Então daqui, ó, até aqui no final da barra, aqui tem 2 metros. 2 metros. Pronto, aqui está a minha distribuição das minhas massas, né? Agora é só fazer o cálculo. Bom, a gente pode fazer o cálculo de qualquer... Aqui é B. Geralmente a gente escolhe aonde tem a maior número de forças aplicadas, né? Que é para poder facilitar. Onde tem mais forças aplicadas, elas serão nulas naquele ponto. Então, como esse daqui é fixo e esse aqui é móvel, apesar de estar mal feito, porque o lápis é grosso, ó, aqui é móvel, vou até redesenhar, e aqui é fixo. Então aqui eu vou ter duas forças aplicadas, aqui eu vou ter uma. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma restrição, ó, o fixo ele tem uma restrição na vertical, tá aqui, ó, no vertical A, e ele tem uma restrição na horizontal, ó, horizontal A. Aqui tem duas forças aplicadas nesse ponto aqui. Então esse ponto aqui é mais interessante eu tomá-lo como referência. Claro que eu posso tomar qualquer um outro, mas vou ter mais trabalho. Aqui nesse ponto aqui, ó, como ele é móvel, tá vendo, ó? É móvel, eu só vou ter uma restrição num sentido, ó. VB. Vertical só. Horizontal não tem não. Porque aqui é um rolete. Se eu puxar ele não está fixo. Ele está móvel. Movimento. Agora nós precisamos calcular o que? As três coisas. A somatória de força na horizontal, somatória de força na vertical e o momento em relação a um dos pontos. Então eu gosto de fazer na ordem, né? Algumas pessoas começam pelo momento. Eu prefiro começar pela somatória de forças. São somatórias de forças horizontais. Como a prancha está em equilíbrio, significa que se eu somar todas as forças tem que dar zero. Ela não está em movimento. E quais são as forças que agem na horizontal? A horizontal só tem essa, não tem mais nenhuma. Então eu só tenho o HA. O H de A é igual a zero e acabou. Eu não tenho outra força agindo na horizontal. Eu deixei bem claro aqui nesse estudo. Agora vamos descer um pouquinho. Vou fazer a somatória das forças na vertical. Posso descer muito não, apaga lá e eu não vejo. Então eu vou fazer do lado de cá, para ocupar pouco espaço. Então, ó, somatória das forças vertical de Y. Aqui na verdade era somatória de x0. Somatória das forças de x. Deixa eu ajeitar ali que é para não... Eu me atrapalhei aqui. Vejam. Somatória de f de x. Agora somatória de f de y. Também não pode haver movimento, está em equilíbrio, né? Quem são as forças que agem na vertical? Vou começar daqui de baixo. Tenho essa aqui de VA, né? Ó, VA, somando força, nada de momento por enquanto. Tem essa de VA, né? E essa aqui de VB, mais VB.
Antes que pergunte por que mais, por que menos, né? Ó. Veja bem, se eu tomar isso aqui como referência, eu vou até desenhar aqui em cima. Se eu tomar essa barra como referência e eu bater um parafuso aqui e tiver uma força jogando essa barra para cima, ó, ela vai girar no sentido anti-horário. Então todas que saem e giram no sentido anti-horário será positivo. Então aqui vai ser mais, que é o A. O B está mais para cá, mas é a mesma força, a mesma direção e sentido. Se aqui está firme, que eu estou tomando como referência o A, e eu forço assim, ó, estou girando no sentido anti-horário. Então por isso que A e B são números positivos, né? Agora vamos ver as forças na vertical. Ó, eu tenho essa daqui de 100. Agora é o contrário, ó. Se eu pegar uma e forçar de lá para cima, assim, ó. Aqui é a de 100. Eu vou girar no sentido horário, ó. Mesmo sentido do ponteiro dos relógios. Imagina que aqui é um relógio. O ponteiro está girando, ó. E no sentido do ponteiro do relógio é negativo. Então aqui vai ser o que? Menos 100. E tem essa força de 10 aqui também, ó. Menos 10. Pronto, não tem mais nenhuma outra força. Então isso é somatória, ó, tem que ser zero. Aí vai ficar assim, ó, VA mais VB igual, já vou passar para o outro lado, 100 com 10 dá 110 negativo, passou para lá, já fica 110 positivo. Ok, né? Vamos continuar. Deixa eu ver se eu estou preocupado se estou gravando ou não. Só um minuto. Ai, não está gravando nada. Achei que não estava gravando, mas tá. Então vamos continuar mais rápido para não ficar muito grande esse vídeo. Então vou ter que editar ele e cortar umas bobagens aí que eu puder, para não ficar tão grande. Ninguém gosta de exercício grande. Então a princípio eu paro aqui, ó. Eu tenho duas variáveis numa única equação, por enquanto eu não posso continuar não. Agora que eu somei, peguei a somatória de fx e fy, eu vou trabalhar com momento. É a terceira equação que eu vou montar. E a minha referência vai ser esse ponto A. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Somatória dos momentos em A. Também tem que ser zero. Então em relação a A, ó, eu tenho uma força em A. Aí eu coloco aqui, ó, VA. E a distância que ele está do A é zero. Eu coloco por colocar, mas toda força no ponto não vai ter momento, porque ele não vai girar, é zero. A distância é zero. Momento não é a força vezes a distância. Se está no ponto, a distância é zero, não tem momento. Aí eu vou pegar essa de baixo aqui, ó, que é VB. Também está no mesmo sentido, para facilitar, não esquecer, ó. VB vezes a distância. A distância daqui, dessa extremidade até essa outra, é de 10. 10, deixa eu ver se é 10. 2,5 com 5,5 dá 8 e 2, 10. Vezes 10. Certo. Agora vamos pegar daqui. Aqui, ó. Você está vendo que é aquela história. Se eu vou girar no sentido horário, é negativo. Então vai ser menos 100. Menos 100. E ela está agindo em qual distância aqui? 2,5. Multiplicado por 2,5. E a outra é menos 10 multiplicado por a distância daqui, ó, até chegar na extremidade lá, é 5, 6 e 2, 8. 6 e 8. Acabou. Acabou. Esse exercício é muito simples, ó. Só tem essas duas forças em cima e duas forças embaixo. Bom, VA vezes zero aqui não desaparece, fica 10 VB. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí vai ficar assim, agora é só o cálculo, não precisa mais olhar lá para o diagrama. É 10, ó, V, 10 VB, que é esse aqui. 100 vezes 2,5
100 vezes 2,5 vai dar 250. Então, menos 250. Multiplicar por 100 é andar duas casas para a direita. E 10 vezes 80 é 80. Isso aqui é igual a zero. Aí vai ficar 10VB. 10VB é igual. Esses dois que são negativos vão passar para o outro lado. 250 mais 80, 330. Então eu coloco aqui, ó, 330. Acabei de achar a reação em B. A reação em B é 330 dividido por 10. Aí eu posso fazer isso aqui e dizer que a reação em B é 33. 33. E a unidade de medida é quilonewton km. Bom, aqui em cima eu tinha dito que a soma de A e B é 110. Então eu vou isolar o A. Então vai ficar assim, ó, VA, vou colocar aqui para baixo. A soma é 110, então vai ficar VA é igual a 110 menos VB. Então, ó, VA é igual a 110 menos 33. 110 menos 33 dá 77. Então, VA é 77 quilonewtons. Pronto. Bom, achei A e B. Então eu posso desenhar o diagrama assim, ó. Ó, se eu quiser, eu vou fazer menor para poder olhar para o de lá e construir o meu diagrama aqui. Vou fazer de outra cor, só para mostrar uma coisa interessante. Vou fazer de verde. Então, eu estou aqui com a minha barra, ó. Aqui é a minha barra, que está em equilíbrio, certo? Foi a condição que eu impus, que ela esteja em equilíbrio. Eu tenho aqui um apoio nesse ponto aqui, ó, que eu chamei de VA, com uma intensidade de 77 kN. Tá aqui, ó, 77 kN. E eu tenho um outro apoio aqui, ó, em B, que eu chamei de VB, ó, VB, que ele vale o que? 33 kN. Vou querer colocar aqui porque o certo é não esquecer da unidade. KN. Bom, ó, se eu somar essa força com essa, dá 110, né? E onde está essa força lá em cima, ó? Eu vou ter uma força distribuída, onde o seu centro de massa recai bem aqui nesse ponto. Essa força distribuída corresponde a 100 kN, ó, que é um N. E aí, bem aqui a 2 metros da extremidade, é uma força menor de 10 kN. Então, a gente pode entender que os cálculos estão corretos, porque se a barra está em equilíbrio, as forças que atuam numa direção e sentido se anulam com a outra que atua na direção oposta com sentido oposto. Então essa aqui seria a minha resposta. Aqui seriam os meus cálculos e aqui a minha carga como ficou distribuída. Então o apoio a gente percebe que a força, e de fato isso é bem, como é que eu diria, bem lógico. Vocês estão vendo que essa força aqui de 100 é maior do que a de 10. Então vocês estão vendo que ela está mais próxima do ponto A. Então é claro que o esforço está sendo maior em A. Essa força aqui menor está mais próxima do ponto B. Portanto, o esforço em B é menor. Então tudo indica que o exercício está corretinho. Ok? Vamos para o próximo. Esse aqui
já finalizou.